O Vasco também vai estrear no Cariocão no dia 15 contra o Maricá. Você vai ver ao vivo no Sport TV, hein? 9h30 da noite. Informações do Vasco com ele, Lucas Decena. Tudo bem, camarada? Tudo ótimo, Escobar. Muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham. Os principais jogadores do Vasco se representam hoje, daqui a pouquinho, às 3h30 da tarde. E aí o técnico Fernando Diniz vai ter elenco completo. Os primeiros jogadores se representaram na sexta-feira. Jovens da base, JP, Estrela, jogadores que voltaram de empréstimo, Esforça, Maxime. Esses devem começar a jogar no Campeonato Carioca. Para hoje, há uma expectativa em relação ao Lucas Piton. O lateral sofreu uma grave lesão no início de dezembro do ano passado, perdeu a parte final da temporada, trabalhou até nas férias para se recuperar e a informação que a gente tem é de que ele está recuperado, sem dores. Agora resta saber se volta a treinar já com o grupo de jogadores. O Vasco segue em negociações para tentar contratar o zagueiro Alan Saldívia, de 23 anos, já fez 2 propostas de empréstimo com opção de compra para o Colo-Colo do Chile. O Colo-Colo agora fez uma contraproposta, a gente segue acompanhando essa negociação. Reforçando, o Vasco então estreia no Campeonato Carioca no dia 15 em casa contra o Maricá. Forte abraço, Escobar, para todos os amigos e amigas que nos acompanham. Lucas Decena, repórter da Voz Serena. Um abraço para você, queridão. É isso, o Vasco se preparando, já se reapresentou. O Fernando Diniz se junta ao grupo principal que disputa o Campeonato Carioca, né? A princípio, muitos jogadores ainda não voltaram. O Lucas Moretti sabe bem, pode explicar, né, que os jogadores importantes que vão reforçar o time com os garotos, mas é o time que hoje vai representar o Vasco na estreia do Campeonato Carioca, que acontece no dia 14. A abertura do Carioca foi antecipada. O jogo do Flamengo, o do Vasco, segue no dia 14. Tiro minhas dúvidas aqui. Lucas Moretti, o Venê, você trouxe essa informação no final de semana passado, que o Vasco já fechou a contratação do Johan Rojas, do Monterrey, do México. É isso, Venê? Me corrija se eu estiver errado. O colombiano chega ao Cruz Maltino por empréstimo de 1 ano, com obrigação de compra através de metas a serem cumpridas. O jogador tem 23 anos, chegou ao Monterrey em 2024, atuou lá só por 6 meses. Você tem mais informações quando ele chega? Tá tudo certo? Boa tarde mais uma vez, Venê Casagrande. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Lucas. Ótima semana a todos aí. Agora, oficialmente, feliz ano novo, né? Para muitos, o ano só está começando hoje. E tem pra gente que só começa depois do carnaval, né? A gente vai dar feliz ano novo de novo, depois do carnaval. Primeira e segunda do ano. Mas, enfim, exatamente isso, Flavinho. A primeira contratação do Vasco aí para a temporada. Uma contratação que eu considero interessante. Muita gente achando que é uma aposta, mas pode ser uma boa aposta. Tendo em vista que é um jogador que chega por empréstimo, se ele não render, o Vasco terá o direito de devolver esse atleta ao Monterrey. Ele tem apenas 23 anos e se ele performar, bater as metas e o Vasco comprar esse jogador, vai comprar por 3,5 milhões de dólares, que atualmente dá 19 milhões de reais. Se a gente levar em consideração a posição dele, meio atacante, a idade dele, 23 anos, não é nenhum absurdo que o Vasco da Gama vai pagar. E só vai pagar, repito, se ele performar. Se ele não performar, ele será devolvido. Se encaixa muito no estilo de contratação que a gente viu, por exemplo, recentemente no Vasco da Gama. O Cuesta, outros jogadores que chegaram, foram titulares e o Vasco terá o direito de comprar. Então, acho que é uma contratação interessante, até porque o Vasco, e assim, o torcedor precisa entender isso, não tem muito dinheiro em caixa para poder fazer contratação. Tanto é que o Lucas trouxe recentemente que o modelo de negócio vai ser justamente esse que está acontecendo com o Rojas, que é uma contratação de empréstimo com uma opção que pode se tornar obrigação de compra. Então, particularmente, eu acho uma boa aposta da equipe do Vasco da Gama. No mesmo modelo do Cuesta, do Andrés Gomes também, né? São situações parecidas, Moretti, de jogadores até estrangeiros, chegaram por empréstimo, passe fixado. 2 exemplos que funcionaram muito bem e que pode até servir de espelho, de inspiração para o Rojas que está chegando. Sim. Boa tarde, Moretti, mais uma vez. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Venê. Prazer estar aí de novo com vocês. Realmente, foi o que o Venê falou agora, eu trouxe até na semana passada isso, que o Vasco iria manter o mesmo padrão de negócio, o torcedor fica animado, o torcedor fica ansioso, se ouviu muito aí nas redes sociais sobre grandes nomes, o Venê até me zoou aqui, né, Otamendi, Arias. O Vascaíno sonha com Arias e tem que acordar com o Rojas, mas é a realidade do Vasco de momento. Mas não é um pesadelo. Não é um pesadelo, o Rojas é um bom jogador. E hoje, olhando para o departamento de futebol do Vasco, olhando para as pessoas que estão dentro do departamento de futebol do Vasco, o próprio Edmar Lopes, alguém que tem uma experiência muito grande no mercado do futebol sul-americano.
Ele, quando inclusive trabalhava na Europa, nos clubes por onde passou, ele tinha essa expertise na América do Sul, de trazer jogadores da América do Sul para o futebol europeu. Acertou todos, né? Então, o Cuesta foi um bom achado, o Gomes foi um bom achado, jogadores que vieram para ser titular absoluto do Vasco da Gama. E o Rojas, ele vai exatamente por essa mesma linha. Um jogador que iniciou na Colômbia, sempre foi tratado como uma grande joia do futebol colombiano, foi para o futebol mexicano, passou pelo Monterrey, passou pelo Necaxa e hoje vem para vestir a camisa do Vasco da Gama. Informação até muito importante para trazer aqui rapidinho, tá, Flávio? Claro. Uma das coisas que o Vasco, no momento ali da conversa, né, um projeto importante que o Vasco colocou na mesa do Rojas foi o fator seleção colombiana. O Vasco, ele quando traz, eu cheguei até a comentar aqui no programa. No caso do Andrés Gomes. Isso, o Andrés né? Gomes e Cuesta, ele coloca na mesa essa possibilidade de vestir a camisa da seleção colombiana, de ser convocado. E o Vasco utilizou exatamente essa questão da seleção colombiana para convencer o Rojas a fechar. E fechou. E a expectativa é que o Rojas trabalhe para ser convocado até o período de Copa do Mundo aí, quem sabe, né? Não pode ser mais um jogador colombiano aí na seleção vestindo a camisa do Vasco também. Dá para o Vascaíno ficar animado, tendo o Andrés Rojas como exemplo, que foi o grande destaque, talvez, do Vasco naquela reta final de Copa do Brasil. Chegou à seleção colombiana, o Rojas pode ir pelo mesmo caminho. Talvez não, acho que foi o destaque. Foi o destaque. Na reta final, com certeza. Pra mim, foi o melhor do em Rayan. campo. Nas Destaque ao lado do Rayan. O melhor em campo nas duas semifinais e o melhor em campo nos dois jogos da Reta final da Copa do Brasil superou até o Rayan, né? A gente falar de temporada, o Rayan. O Rayan acabou sendo mais decisivo, nome. mas eu acho que assim, Mas no no final contexto do geral. ano, Nesse ele foi o melhor em pedacinho campo. dessa reta final, o Andrés Gomes foi até melhor Muita bola, que o muita Rayan. bola. O Vene e o Moretti também, se tiverem informações sobre o zagueiro, o Alan Saldívia. O Moretti trouxe esse nome semana passada, não sei se o Vene tem novidade. Parece que o Colo-Colo rejeitou a segunda oferta, mas o Vasco quer insistir nessa contratação. Tem novidades, amigos? Vene sabe aí do Saldívia? O que eu soube ontem é que, de fato, o Colo-Colo rejeitou a segunda oferta do Vasco da Gama, porque o Colo-Colo alega que quer vender o jogador, não quer emprestar o jogador. O Vasco como é sempre opção nesse de compra. modelo aí, né? Não é questão de busca. querer, é poder, né? É o que Porque dá você pra não ser pode feito, chegar, né? exatamente, e gastar aquilo que não tem. Eu acho que a postura do Vasco está certa. A gente sempre fala aqui em responsabilidade financeira, não adianta você prometer algo que você não pode pagar, como outros clubes fazem. E o Vasco da Gama está tentando se manter na linha correta, financeiramente falando, e está tentando a contratação do jogador. E sem dinheiro, o que o Vasco faz? Conta com a vontade do atleta. O atleta já falou lá para o Colo-Colo que quer se transferir para o Vasco da Gama, já gostou do projeto, só que o Colo-Colo também não é obrigado a fazer um negócio que para eles não está valendo a pena, mas o jogador está forçando a saída. Eu acho que no fim das contas vai acabar conseguindo a contratação, pelo modelo que o Vasco deseja, de empréstimo com uma opção de compra, tal como a gente acabou de falar sobre o Rojas. Mas a segunda oferta do Vasco foi rejeitada e agora eles vão ver se eles vão fazer uma terceira oferta, como é que vai ficar essa situação, mas a negociação de fato continua. Pelo que me relataram, o Fernando Diniz é apaixonado no jogador também, então assim, o Vasco continua tentando a chegada desse atleta. Eu particularmente não tenho informação se é bom jogador, confesso para você que eu não assisti um jogo inteiro dele, não sei se o Lucas pode falar melhor sobre esse atleta, mas assim, o que eu sei é isso, que o Vasco insiste na chegada desse jogador. O Diniz está aprovando e os outros nomes, o Diniz também participou, já é um bom indício, Moretti. Sim, e falando do Alan Saldívia, dois dados aqui muito importantes para vocês aí do outro lado entenderem quem é esse jogador. O Saldívia, ele foi o atleta, foi o jogador, foi o mais passador, acho que é assim que se fala, da Liga Chilena nessa última temporada. Então é um jogador que tem essa característica do passe e além de ser o atleta mais passador da Liga Chilena na temporada passada, ele foi o jogador do Colo-Colo que mais conduziu a bola, se pegar a porcentagem de todos os jogos. Então é um jogador muito Aí condutor. o Diniz se apaixonou. Um zagueiro. Passa a bola, sai jogando bem, toquezinho, ele adora. Exatamente. É tipo o Robert Renan. Exatamente, Vene. É um Mas que tem a boa saída. O Diniz gosta exige isso, né, Moretti? Exige. Então, assim, pelo que o Diniz viu ali nos vídeos, né, dos lances do Alan Saldívia, ele de fato, a gente pode falar, ele se apaixonou pelo jogador. É um nome que está na mesa do Vasco desde o meio do ano passado, já na última janela de transferências. O Vasco tentou a contratação do Alan Saldívia, acabou não conseguindo fechar e foi um nome que o Diniz gostou tanto que foi novamente à mesa aí do Vasco para essa janela. E a expectativa é realmente, como o Vene trouxe, que o Vasco continue nesses próximos dias conversando com o Colo-Colo para fechar. O jogador quer vestir a camisa do Vasco da Gama, falta aí alguns ajustes finais, eu falei até agora há pouco, antes de entrar no ar com uma pessoa de dentro do Vasco, a expectativa é que o quanto antes a situação do Alan Saldívia também venha a ser acertada, para que ele também possa vestir a camisa do Vasco e ele e o Rojas venham a ser os dois primeiros reforços aí do Vasco
para 2026. Ô Flavinho, só um comentário que eu Vini. acho interessante falar sobre isso. Claro. Porque eu vi muito torcedor do Vasco reclamando sobre a insistência em um jogador. Eu acho que tem que olhar pelo lado positivo, é o lado da convicção. Porque se a diretoria e o técnico Fernando Diniz estão fazendo isso, é porque eles têm a convicção que o jogador está se encaixando ao perfil de contratação Que ele quer, né? o Vasco deseja. Que a Tirar comissão para tudo que é lado. também. Perfeito, exatamente. Eu acho que assim, a diretoria e a comissão técnica, isso não só do Vasco da Gama, qualquer clube tem que ter convicção no trabalho. Não adianta você se basear através de rede social, porque torcedor reprova a contratação, então não vamos tentar a A gente contratação. sabe que isso tem muito clube. Tem e muito, e muito. Não deveria. Muito, e tem e muito. Contratação, decisões baseadas em repercussão em rede social. Eu acho que tem um lado positivo nessa história, que é a convicção. Independentemente da opinião, independentemente de tudo, o Vasco está tendo a convicção que o jogador pode agregar. Se vai agregar ou não, caso ele chegue de fato, só o tempo dirá. Mas pelo menos eu vejo o lado bom, que é a convicção no trabalho. E o lateral esquerdo, o Riquelme, ele pode deixar o Vasco nesta janela de transferências. O Vene trouxe essa informação. O Riquelme está sem espaço com o técnico Fernando Diniz. Não conta com ele para a temporada, o técnico vascaíno. A diretoria quer negociar, aguarda propostas para a saída. Ele já está com 23 anos, para quem não lembra, um lateral esquerdo. Apareceu muito bem, né? Era promissor, uma joia considerada lá no Vasco, e aí ficou esperando maturar, acabou se machucando, atrapalhou um pouco esse amadurecimento, mas é um garoto que já mostrou ser bom de bola. O Diniz não quer aproveitar o Riquelme. Então, subiu bem, né, Vene? Tem novidades aí em relação por ao conta Riquelme? disso tudo que você mencionou aqui, de fato, era um jogador que eu tinha muita expectativa. Eu também, acompanhando. eu gostei dele Ele quando começou subiu. muito bem a carreira dele, o Lucas, torcedor do Vasco, pode falar sobre isso. E tinha uma expectativa muito grande em cima do Riquelme, mas ele sofreu uma grave lesão também. E quando o Vasco da Gama soltou a lista dos jogadores que se apresentaram, o nome dele não estava. E eu fiquei curioso para Fora entender dos por quê. planos. E aí, pelo que me relataram lá no Vasco da Gama, ele está fora dos planos e é uma forma de, entre aspas, forçar o jogador a aceitar propostas, porque o Vasco já recebeu propostas por ele e ele não aceitou na ocasião. Então, repito, entre aspas, para forçar a saída desse atleta, o que o Vasco fez? Tirou esse jogador e vai treinar à parte, digamos assim, e aí, chegando proposta, o Vasco vai aceitar, quer se desfazer do jogador, mas o jogador também precisa aceitar, e o contrato dele vai até o fim dessa temporada. Vamos ver se ele vai aceitar dessa vez. Se colocar para jogar o Carioca pode até ajudar uma valorização, quem sabe mudar a opinião do Diniz. Como é que você vê, o Moretti, como é que está o Vasco nessa posição, né, nessa reapresentação? O Piton, que estava lesionado, mostrando até um poder de recuperação acelerado, já se apresentou. O Vitor Luiz, pelo que eu sei, também não está nos planos e precisa de um lateral esquerdo. Então, Sim, Moretti. o Riquelme é uma das maiores frustrações do torcedor vascaíno, eu acho, nesse período recente, Flávio. O Riquelme foi um jogador que, como vocês falaram, se destacou muito, sofreu uma lesão de LCA em 2022, ainda na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem Depois, 22, então, já tem tempo essa lesão. Tem tempo. E depois de então ele nunca voltou, Nunca mais foi foi o voltou. mesmo. O Riquelme foi um jogador que teve proposta de Vídea Real, de clubes do futebol da Europa. Acho que foi antes dessa seleção de base lesão. ele, né? Seleção de base. Jogadoraço, cara. Uma pena aí o que está acontecendo com o Riquelme. É um problema, né? Porque o Vascaíno esperava que o Riquelme pudesse voltar, não voltou e o Vasco sofre para a posição da lateral esquerda, porque Riquelme é um jogador que o Vasco não vai contar para a temporada que vem. O Leandrinho é um jogador que se reapresentou também para o Campeonato Carioca, ou seja, nitidamente é um atleta que está fora do elenco principal. O Vitor Luiz também. O Vitor Luiz ele não se apresentou, mas a informação não é que ele está fora dos planos, mas é um jogador negociável dentro do Vasco da Gama. Aí fica só com o Piton que está voltando de lesão. Fica só né? com o Piton que está voltando de lesão. E o Vene trouxe uma informação ontem relacionada ao Piton, com a possibilidade de saída. Então, assim, a lateral esquerda do Vasco da Gama para 2026 é um problema. É um problema, entendeu? Então o Vasco vai precisar também ao mercado à procura de um jogador para a posição. E a gente vai ver aí o que vai acontecer, Flávio. É duro, é duro. A gente fala, eu acabei de falar de convicção, né? Mas o Diniz tem a convicção que o Leandrinho, pelo visto, não se encaixa no estilo de jogo dele. Nem Vitor Luiz, nem Riquelme. O Vitor Luiz eu até entendo, o Riquelme eu até entendo. O Leandrinho eu não consigo entender. E eu gostaria de ter uma resposta do Diniz, porque o Leandrinho é um baita jogador. Ofensivo. O Lucas pode me corrigir se eu tiver Joga errado. como ponta Jogador também, né? promessa, jogador de seleção brasileira, de categoria de base, joga como ponta também, como você mencionou. Então, assim, o que eu lamento nessa lateral esquerda é a não utilização do Leandrinho. Por hora, ele prefere utilizar o Pumita improvisado a utilizar o Leandrinho. O que acontece, Leandrinho? Eu concordo com o Vene. O Leandrinho é um jogador de base, um jogador que apareceu em 2024
Teve um jogo, inclusive, contra o São Paulo, em São Januário, que Leandrinho, Estrela e JP colocam a bola embaixo do braço e resolvem. Eu acho que o Vene sabe dessa partida, né, Estrela e JP jogam muito. Foi um 4-1 em São Januário contra o São Paulo, onde esses 3 garotos jogaram muita bola. Ainda o treinador Rafael, não é isso? Rafael Paiva, exato. Tá sabendo de Vasco, hein, Vene? Tá aqui, todo dia. Eu tenho que estudar pra estar aqui, né? Tá muito bem estudado. E aí o Leandrinho jogou muita bola e joga muita bola. Só que, Flávio, a gente que tá há um tempinho já no futebol, a gente começa a entender que talvez a gente não viva o dia a dia ali no treino. Alguma coisa e ali, ao né? meu ver, pro Diniz, com todo respeito, tá? Até a opinião do Vene, mas ao meu ver, pro Diniz, não colocar o Leandrinho, que é de origem da posição, e preferir o Puma improvisado, é que tem alguma coisa ali. O Leandrinho, ele tá atrás do Piton, o Leandrinho, ele tá atrás do Vitor Luiz, com todo respeito ao Vitor Luiz, mas não pode estar atrás do Vitor Luiz, e o Leandrinho tá atrás do Puma. O Leandrinho tá atrás de 3 jogadores. Então, assim, eu não vejo isso como algo normal. O Leandrinho foi pro Al-Shabaab, ficou um semestre todo no Al-Shabaab, emprestado pro clube árabe, não deu certo lá, voltou pro futebol brasileiro. Então, assim, sabe, será que... É claro, é um bom jogador, Não, sem isso. dúvida É por nenhuma. isso que eu gostaria de ouvir do Diniz. Por exemplo, quando a gente batia muito no Qual é o Felipe Luiz, problema? quando ele não utilizava o Pedro, ele veio a público e falou, externou, verbalizou por que ele não utilizava o Pedro. Agora, o Diniz, ele pode chegar e explicar também por que ele não utiliza o Leandrinho na lateral esquerda. Concordo. Eu sinto falta da época que a gente acompanhava os treinos. É isso. Durante muito tempo da minha carreira, os jornalistas acompanhavam o dia a dia. E você via a performance, que é importante até para você passar essa informação, é importante para fazer uma análise no trabalho do treinador. A gente vai criticar o treinador que escolheu o jogador ou outro se a gente não viu o treinamento. E no treino, saía a gente... Tudo bem, treino é treino, jogo é jogo, mas a gente ficava de olho naquele garoto que não está sendo aproveitado para saber como é que ele se saía no treino para passar para o torcedor. Quem sabe não pinta um lateral esquerdo na Copinha. O Vasco estreou com vitória no sábado, superou o Velo Clube, venceu por 2-0 na primeira rodada da competição. Os gols do Cruz Maltino foram marcados por Lucas Zuccarello, outro que já pintou no time de cima, né? E por Bruno Lopes. Esse aí joga muito. Próximo do jogo do Vasco na Copinha é contra o Guanabara City, amanhã. Tá aí a estreia, portanto, do Vasco na Copinha, com vitória, camisa nova. É uma camisa alternativa, o Vasco ainda vai lançar a nova camisa com o novo fornecedor. Nova camisa da Nike. Vamos falar do vice-campeão da Copa do Brasil. Fez uma grande Copa do Brasil e mereceu. Só que futebol não tem merecimento. Bota o hino do Vasco, Pedrinho. Tá de férias ainda? O que tá acontecendo com você hoje? Aê, Pedrinho! Possíveis chegadas. Rojas, do Monterrey do México. E eu acho que é o Colo-Colo. porque Isso, o índio, Colo-Colo, não tô entendendo Saldívia. direito. O indígena. Saldívia, que é primo dele, Ele mesmo, do Valdívia. do Valdívia. Também jogava lá, é chileno, né, o Valdívia. Tô sabendo. Possíveis saídas. Esforza, ídolo do nosso amigo, aquele. É. E eu DVD, cara, deveria ter interesse no Vitória, deveria que foi muito bem no Fortaleza, no Nordeste, jogou uma Copa do Nordeste muito bem. E tem mais ali, ó. Agora já são as confirmadas. Já está confirmado? É. Jean Davi rescindiu. Maicon já estava no Curitiba nessa última temporada. Paulinho não vai renovar. Maurício Lemos também não, jogou muito pouco. E o Lucas Oliveira Mirassol, ao que tudo indica. E vai jogar Libertadores. Vai jogar Libertadores. Que loucura, né? Vai jogar que loucura. Mas assim, acho que o Vasco precisa dar mais uma olhadinha pro mercado aí, né? Eu também acho. Pra Eu também sustentar acho. a temporada. O Vasco continua procurando E jogadores. precisa, assim, ainda mais você vê, ó, saiu o Maurício Lemos e o Lucas Oliveira, 2 zagueiros que estavam no elenco esse ano. Então você precisa reforçar o sistema defensivo. É uma das prioridades do Vasco nessa janela. O Saldívia é um cara que não é de hoje que o Vasco tem um interesse nele, já vem desde a última janela, e não é só o Vasco que tem um interesse nesse jogador, é um cara que tem despertado o interesse de muitos clubes aqui no Brasil. Vamos ver como é que vai ser. E o outro, o Juan Rojas, esse parece ser bom jogador, parece ser bom de bola. Vamos ver se vai dar tudo certo, se o Vasco vai conseguir trazer. Mas eu acho que o principal reforço do Vasco para a temporada é o Ryan. É você manter o Ryan pelo menos 6 meses. Nem que, vou vender agora. Pode vender, mas tem que ficar pelo menos mais 6 meses. Flavinho, o Saldívia, só para completar, um cara que o Diniz já conhece desde a época do Fluminense. Isso. Então ele já queria o Saldívia no Fluminense, como ele tá no Vasco. Ele quer o Saldívia no Vasco. Jufo, boa tarde pra você, tudo bem?
Boa tarde, Felipe. Jailson, todo mundo ligado no Sport Center. O Vasco se representou com uma primeira equipe ali formada por garotos da base e jogadores sem muita minutagem no dia 2. E hoje, dia 5, voltam as grandes estrelas, Ryan, Coutinho. Todos os principais atletas vão se representar hoje no CT para dar início à temporada 2026, mas Fernando Diniz ainda vai começar o campeonato estadual com esse time alternativo, dando mais minutos para garotos e outros jogadores que buscam espaço no Vasco nessa temporada. Uma temporada que o Vasco tenta enxugar. A diretoria quer diminuir a folha salarial para poder abrir espaço para outras negociações. Atletas como Paulinho Paula, também Jean Davi, já deixaram o clube, rescindiram o contrato, final de contrato, Maurício Lemos também. Outros atletas estão entre os negociáveis. O Lucas Oliveira ia para o Ceará, já estava tudo certo, mas o Mirassol atravessou essa negociação e vai levar o zagueiro para o interior de São Paulo. Outros nomes não fazem parte da lista do técnico Fernando Diniz, que é o caso do Garré, também o atacante David, que tem negociação com o Vitória, e outros atletas também aí entre os negociáveis. Nessa semana, a diretoria ali com Admar Lopes, também o presidente Pedrinho, tentam fechar 2 nomes. Um mais próximo, que é Johan Rojas, que vem do Monterrey, do México. Ele estava emprestado ao Necaxa, vai ser emprestado agora ao Vasco, com aquela obrigação de compra em caso de metas batidas, Cerca ali de 60% dos jogos da temporada, o Vasco vai ser obrigado a comprar o meia por 3,5 milhões de dólares, ali quase 20 milhões de reais. Esse vai ser o 23 milhões de reais, esse vai ser o valor do Rojas. Outra negociação é com o Alan Saldívia, zagueiro uruguaio de 23 anos do Colo-Colo. O Vasco, a princípio, queria um empréstimo com obrigação de compra, também nesse modelo que ele vem fazendo com muitos jogadores, como Cuesta, Robert Renan, também outros atletas ali do elenco. O Gomes também tem esse modelo. Vasco tentou esse modelo de empréstimo com obrigação de compra, não conseguiu. O Colo-Colo quer vender e eles estão próximos aí de um acordo na venda em 1,5 milhão de dólares, quase 8 milhões de reais, para o uruguaio chegar ainda essa semana e se juntar a Fernando Diniz. Se é Vasco, tá na colina.